Bem-vindos, viajantes do tempo e da alma, aos recantos mais serenos da tapeçaria cósmica, onde os deuses tecem os destinos em fios de luz e sombra, e a mitologia se revela em suas formas mais encantadoras. Enquanto nos preparamos para mergulhar nos segredos de Vanaheim e no sono de Freyja, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a sua parte favorita da mitologia nórdica? Deixe seu comentário aqui embaixo. Seus pensamentos e as lendas que mais te encantam nos ajudam a tecer as próximas histórias. Agora vamos deixar as preocupações de lado e nos perder nesta jornada pelos sonhos divinos. Agora que já deixou seu comentário, prepare-se, pois o que está prestes a ouvir não é apenas um conto de ninar, mas um convite a adentrar o reino de Vanaheimr, a terra dos sábios Vanir, um lugar de beleza indescritível e segredos antigos. Ali, o ar é perfumado com a essência de flores que desabrocham apenas sob a luz da lua, e os rios sussurram melodias que acalmam a alma cansada. É um refúgio, um bálsamo para a mente, um local onde a própria paz parece ter fincado raízes profundas, oferecendo um porto seguro para seus próprios sonhos. Nesta imersão em Vanaheim, buscaremos desvendar um segredo que dorme no coração da deusa mais radiante do panteão nórdico, Freyja. Ela, a senhora da magia Saidr, a condutora das valquírias em seu campo de Folkvangr e a guardiã dos mistérios do amor e da beleza, repousa agora em um sono que transcende o tempo, um sono que é, em si mesmo, uma jornada profunda e reveladora, cheia de símbolos e presságios que se desvendam aos poucos, como névoa ao nascer do sol. A cada palavra, a cada som que embala este momento, o objetivo é conduzir sua mente por um caminho de tranquilidade, afastando as preocupações do dia e as ansiedades do amanhã. Esta não é uma história para ser memorizada, mas para ser sentida, para se fundir com a paisagem sonora e narrativa, permitindo que sua imaginação vagueie livremente pelos campos etéreos de Vanaheimr, sem amarras ou limites, em uma profunda imersão no universo mitológico. Deixe que a magia da mitologia nórdica, com seus deuses, seus reinos e seus ensinamentos velados, guie seus pensamentos em direção à quietude. Permita que a voz do tempo sussurre lendas de eras passadas, de tempos em que o universo ainda estava em sua juventude e os laços entre os seres eram forjados pela própria essência da criação. Este é um convite para você se entregar à narrativa, deixando que cada frase, cada imagem evocada, o leve para mais perto do descanso merecido. A melodia que o acompanha é tecida com os fios da serenidade, projetada para acalmar o pulsar do coração e a efervescência dos pensamentos, transformando o espaço ao seu redor em um santuário de paz. Os sons da natureza, distantes e harmoniosos, são como os ecos de um mundo primordial, um convite silencioso para que sua mente se solte e flutue, levada pela correnteza suave de um rio de estrelas, sem pressa, sem destino fixo. Apenas a jornada. Imagine-se agora flutuando sobre os vales verdes, sentindo a brisa suave de um reino onde a harmonia é a lei e a beleza é a linguagem. A cada respiração, o corpo se torna mais leve, os músculos relaxam e a mente começa a se libertar das amarras da vigília, abrindo-se para as possibilidades ilimitadas do mundo dos sonhos. É um portal se abrindo, uma passagem se formando, convidando-o a um lugar de quietude absoluta. Nossa jornada será como um passeio por um jardim secreto, onde cada flor, cada pedra, cada riacho guarda um fragmento de um conhecimento mais profundo. Não há pressa, não há urgência. Apenas a suave progressão da história, que se desdobra como um pergaminho antigo, revelando seus mistérios a um ritmo perfeito para embalar o sono mais tranquilo e restaurador, um presente para sua mente e para seu espírito. Permita que a voz que o guia seja como um fio de luz, sutil e constante, levando-o para além das fronteiras do familiar, para um lugar onde a
Imaginação é a bússola e o coração é o guia. Que a lenda de Freyja e Vanaheim seja o seu refúgio, o seu porto seguro nesta noite. Feche os olhos, respire fundo e deixe-se levar pela magia que aguarda, pronta para envolvê-lo em seus próprios sonhos. Que a paz de Vanaheim, o lar dos sábios e harmoniosos Vanir, inunde seu ser, dissipando qualquer vestígio de preocupação ou ansiedade. Este é o seu momento de se reconectar com a quietude, com a beleza intrínseca do universo nórdico e de permitir que a própria essência da lenda o conduza a um estado de bem-aventurança e descanso. A noite o aguarda com todos os seus segredos e promessas de renovação. No coração pulsante de Vanaheim, um reino de beleza imaculada, onde a harmonia dos Vanir tece a própria paisagem, e os vales verdejantes se estendiam por quilômetros, banhados pela luz suave de um sol que nunca se punha por completo, apenas dançava no horizonte. Freyja, a deusa de olhos que refletiam as águas de lagos profundos e cabelos que caíam em cascatas douradas, repousava em seu suntuoso salão de Folkvanger. Este não era um lugar de simples descanso, mas um ponto de encontro para aqueles que caíam em combate, mas eram dignos de sua acolhida, um local de beleza e honra eternas. Naquela noite, porém, o sono de Freyja não era como o dos mortais, nem mesmo como o dos outros deuses. Era um mergulho profundo, imerso em um sonho que nem mesmo ela, a senhora da magia Saidr, capaz de manipular os fios do destino e vislumbrar o futuro, conseguia decifrar completamente. O ar ao redor de seu leito cintilava suavemente, carregado com a essência de flores noturnas, raras e etéreas, cujo aroma se misturava ao doce perfume do néctar de Yggdrasil, como se o próprio universo se curvasse em reverência, pronto para testemunhar a jornada onírica da deusa. Seu leito era adornado com as joias de Brisingamen, um colar de brilho inigualável, forjado pelos anões mais habilidosos de Svartalfheim, e cada gema parecia pulsar em sincronia com o ritmo de sua respiração suave e profunda. As tapeçarias nas paredes de Folkvanger, tecidas com fios de ouro e seda, retratavam cenas de amor e batalha, mas também de uma quietude que parecia emanar do próprio reino de Vanaheim, refletindo a dualidade da deusa, guerreira e amante, em uma dança eterna de poder e compaixão que se expressava em cada detalhe de seu santuário particular. O que poderia, então, inquietar uma divindade tão poderosa, cuja presença irradiava tanto encanto e força, capaz de levar metade dos guerreiros mortos ao seu salão, rivalizando até mesmo com o próprio Odin? Que mistério tão profundo, tão ancestral, se escondia nas profundezas de sua mente que nem mesmo o tempo podia desvendar? Um segredo que parecia estar selado por eras e que só se revelaria através do véu do inconsciente em um sonho tão vívido que se confundia com a própria realidade de sua existência divina? Seu corpo, normalmente envolto em vestes finas que acentuavam sua beleza, revelando a graça de sua forma, estava coberto por um manto de puro linho branco, tecido com a leveza de uma teia de aranha e a maciez de uma nuvem. Era como se ela se preparasse para uma jornada não terrena, mas espiritual, uma travessia pelos labirintos da própria consciência divina, onde os véus da realidade se tornavam mais tênues e as verdades mais profundas podiam ser alcançadas. Seus traços estavam serenos e um leve sorriso pairava em seus lábios, como o orvalho sobre uma pétala ao amanhecer, indicando que, embora o sonho fosse profundo, ele não era perturbador, mas talvez, apenas talvez, prometedor. Uma promessa de revelação, de compreensão, de uma nova camada de sabedoria que estava prestes a se desdobrar diante dela, em um caminho que só o inconsciente podia trilhar. O silêncio do salão era quebrado apenas pelo suave murmúrio de um riacho cristalino que corria em algum lugar próximo,
fora das muralhas, e pelo sussurro distante das folhas das árvores de Vanaheim, que pareciam cantar uma canção de ninar para a deusa adormecida, acompanhando sua jornada invisível. Era uma sinfonia natural de paz que envolvia todo o ambiente. Este sono não era um ato de fraqueza, mas de profunda imersão, um portal para a autodescoberta e para a conexão com as raízes mais antigas da existência. Freyja, em sua sabedoria, compreendia que nem todas as batalhas são travadas com espada e escudo, e que o maior poder, por vezes, reside na capacidade de se render ao desconhecido e permitir que a mente explore os reinos mais remotos. E enquanto ela dormia, o brilho de suas joias em Brisingamen parecia se intensificar e diminuir em um ritmo hipnótico, como o próprio pulsar do coração de Vanaheim, refletindo a energia vital que permeava o reino e que agora se concentrava na deusa adormecida, em preparação para a extraordinária revelação que a aguardava. Era um espetáculo de luz e energia, em perfeita sintonia. Assim, no coração de seu santuário, Freyja se entregava ao seu sonho, um sonho que a levaria muito além dos limites de Folkvanger, para uma jornada que desvendaria não apenas os segredos de Vanaheim, mas também as verdades mais profundas de sua própria essência divina, em uma tapeçaria de imagens e sensações que se desdobrariam com a delicadeza de uma flor ao desabrochar. Em seu sonho, Freyja se viu transportada de seu palácio, adornado em Folkvanger, para um lugar de pura essência, uma clareira etérea no centro de Vanaheim, um local que existia além das coordenadas conhecidas, onde a própria realidade parecia moldar-se à vontade da luz. Ali, a luz dançava em tons de aurora boreal, pintando o céu com cores vibrantes que se moviam em espirais suaves, mesmo na ausência de sol, criando um espetáculo de tons pastel e brilhos prateados que acalmavam a alma. O solo da clareira era coberto por uma relva macia e cintilante que parecia feita de nuvens prateadas, tão suaves ao toque que Freyja sentia seus pés afundarem levemente a cada passo, como se caminhasse sobre uma tapeçaria de sonhos. Pequenas gotas de orvalho que brilhavam como diamantes adornavam a superfície da relva, refletindo a luz etérea que permeava todo o ambiente, criando um brilho suave e constante que era tanto acolhedor quanto misterioso. Ao redor da clareira, árvores de cristal se erguiam, suas copas translúcidas tocando um céu que se pintava com as cores de 1000 auroras boreais, e seus troncos pareciam ter sido esculpidos pelo mais habilidoso dos artistas, com formas orgânicas que se entrelaçavam em um balé silencioso. Suas folhas, finas como asas de libélula, sussurravam melodias sem palavras que ressoavam diretamente na alma. Uma canção etérea que era tanto um convite quanto um enigma, um mistério a ser desvendado em cada nota. Não havia criaturas visíveis naquele espaço sagrado, nem aves a cantar, nem riachos a murmurar. Apenas uma sensação de vida abundante, pulsando em cada átomo daquele lugar, como se o próprio universo se concentrasse ali em sua forma mais pura e essencial. Era uma quietude preenchida, um silêncio que falava de forma mais eloquente do que qualquer palavra, convidando a deusa a uma introspecção profunda. Era um jardim, sim, mas um jardim que respirava, que sonhava junto com ela e que parecia guardar um segredo que transcenderia o tempo, um mistério selado por eras, esperando o momento certo para se desvelar. As flores, embora invisíveis, exalavam um aroma doce e hipnotizante, que trazia consigo um eco de memórias ancestrais, de verdades esquecidas e de belezas que residiam além da compreensão mortal, aguardando um novo olhar. Uma brisa invisível trouxe consigo o perfume de flores que jamais desabrocharam em Midgard ou Asgard. Um aroma que era ao mesmo tempo familiar e estranho. Um eco de memórias que Freyja não conseguia alcançar,
como se viesse de um passado tão distante que se tornara um mero murmúrio na tapeçaria do tempo, mas que ainda mantinha sua essência, permeando o ar com uma doçura etérea que acalmava a alma e convidava à contemplação. Era como se a própria fragrância fosse um enigma, uma chave para um portal esquecido, uma ponte para dimensões além da compreensão que se abria apenas para aqueles que se permitiam sentir além dos sentidos e ver além do visível. A cada inspiração, Frei já sentia uma conexão mais profunda com aquele lugar, como se estivesse retornando a um lar que nunca soubera que existia, mas que sempre a esperou pacientemente. Ela tentou tocar uma das árvores de cristal, mas sua mão atravessou a forma etérea, sentindo apenas uma vibração suave, um murmúrio distante que parecia dizer: aqui, o tempo é um fio, e cada sonho, um nó. A sensação era de leveza e flutuação, como se ela mesma se tornasse parte daquele ambiente, desprovida das amarras do corpo físico, livre para explorar as nuances daquele espaço transcendental. O mistério daquele lugar a envolvia, um mistério que prometia revelar algo grandioso, mas que exigia paciência e a entrega aos seus próprios instintos divinos, uma confiança no fluxo do desconhecido. Era uma jornada não de busca, mas de recepção, onde as verdades se desvelariam no seu próprio tempo, como flores que desabrocham lentamente sob a luz da aurora boreal, em um ritmo perfeito de paz e revelação. Assim, na clareira etérea de seu sonho, Freyja se permitiu ser envolvida por aquela atmosfera mágica, sentindo a quietude em sua forma mais pura, e a promessa de um conhecimento que se desdobrava a cada batida de seu coração divino. Era um santuário para a alma, um lugar onde o tempo e o espaço se curvavam para revelar as maravilhas que aguardavam a deusa da beleza. Enquanto Freyja observava a clareira, imersa na beleza etérea das árvores de cristal e na suavidade da relva prateada, a luz ambiente começou a se intensificar gradualmente, como se 1 milhão de estrelas tivessem desabrochado em um instante no centro daquele espaço sagrado. Não era uma luz ofuscante, mas um brilho suave e acolhedor que irradiava uma energia vibrante, preenchendo o ar com uma luminosidade mágica que permeava cada fibra de seu ser. Do centro da clareira, no ponto exato onde a luz se concentrava, emergiu uma fonte, não de água, como as que conhecia em Midgard ou Asgard, mas de luz líquida, que jorrava em espirais douradas e prateadas, elevando-se suavemente para o alto antes de cair de volta sobre si mesma, criando um riacho cintilante que serpenteava pela relva, deixando um rastro de brilho e energia por onde passava. Um fluxo de pura essência cósmica. Da luz caindo na fonte era como o tilintar de sinos feitos de gelo e névoa. Uma melodia cristalina e harmoniosa que ressoava através da clareira, acalmando a mente e dissipando qualquer resquício de inquietação que pudesse persistir. Era uma sinfonia de serenidade, um canto que parecia emanar do próprio coração do universo, convidando à meditação e à introspecção profunda, em um abraço de paz. Freyja sentiu-se compelida a se aproximar da fonte, seus passos leves e etéreos, ecoando em um silêncio que era preenchido apenas pela melodia hipnótica da luz. Era como se uma força invisível a puxasse gentilmente, um chamado irresistível que vinha das profundezas daquela beleza primordial, convidando-a a desvendar os segredos que as águas luminosas guardavam em seu interior, prometendo revelações. Ao se inclinar sobre a fonte de luz, ela viu seu próprio reflexo na superfície cintilante, mas não a Freyja que conhecia em seu corpo divino. Era uma versão mais antiga, mais sábia, com olhos que carregavam a profundidade de eras, revelando a experiência de incontáveis ciclos de tempo e existência, e um sorriso que guardava todos os segredos do universo, uma serenidade que inspirava,
Essa versão dela mesma não falava com palavras audíveis, mas a mensagem era clara, transmitida diretamente à sua alma, em uma linguagem que transcendia o som e a forma, uma compreensão pura e instintiva. Era um eco de sua própria sabedoria interior, uma voz que vinha das profundezas de sua consciência divina, revelando verdades que estavam além do alcance da mente consciente, mas que sempre existiram. A mensagem ressoou em seu ser. O maior tesouro não está na joia mais rara, nem no ouro mais brilhante, mas na memória mais pura, aquela que se preserva através do tempo, sem se corromper, sem se desvanecer. Era um lembrete de que a verdadeira riqueza não residia em posses materiais, mas nas experiências, nas lições aprendidas e nas verdades que moldam a alma em sua jornada. A cena, então, começou a se dissolver suavemente, como névoa ao sol, as espirais de luz se tornando mais difusas, as cores se esvaindo gradualmente. Mas a sensação de uma verdade iminente permaneceu, um eco vibrante em sua mente, uma impressão profunda que se recusava a se apagar, como uma semente de conhecimento plantada em solo fértil, pronta para germinar e florescer. O riacho de luz líquida, antes tão vívido, tornou-se um mero murmúrio, e as árvores de cristal, antes tão sólidas em sua eteridade, pareceram se tornar mais transparentes, quase invisíveis. Freyja sentiu o retorno gradual à sua própria consciência, o peso de seu corpo em seu leito em Folkvangr, mas a impressão da fonte permaneceu, como um selo em sua alma. Assim, a fonte de luz líquida, em sua revelação silenciosa, preparou Freyja para a próxima fase de seu sonho, uma fase onde a sabedoria se desvelaria em sua forma mais tangível e simbólica, um convite para aprofundar-se ainda mais nos mistérios de Vanaheim e de sua própria essência. Era um presente do universo, uma bênção para sua jornada. Após a dissolução da visão da fonte de luz, a deusa se viu transportada para um outro ponto da clareira etérea, onde o ar se tornara mais denso, quase palpável, como se a própria magia de Vanaheim se concentrasse naquele local específico. O aroma das flores se intensificara, agora com um toque de orvalho e terra molhada. Um perfume que era ao mesmo tempo revigorante e profundamente enraizado, evocando a essência da vida e da fertilidade do reino. Ali, no centro daquele espaço, havia uma única flor, mas diferente de qualquer outra que Freyja já vira em todos os 9 mundos. Suas pétalas eram feitas de puro éter, translúcidas e delicadas, mas com uma resistência que desafiava a lógica. No seu centro, um brilho suave emanava, como uma pequena estrela caída em Vanaheim, um ponto de luz que pulsava com uma energia vital, atraindo o olhar e a atenção da deusa. Esta flor singular parecia pulsar com vida própria, e sua energia era tão poderosa que Freyja sentiu a magia Seidr fluir com mais intensidade em suas veias, como um rio subterrâneo que subitamente encontra sua nascente. Era um poder que ela usava para encantar, para proteger, para moldar o destino, e que agora se manifestava de uma forma ainda mais profunda, conectando-a à própria essência da criação. A flor se abriu lentamente, com a graciosidade de uma dançarina cósmica, revelando não pólen, mas uma pequena runa, esculpida em uma pedra que parecia o mármore mais puro de Jotunheim, mas que irradiava um calor suave e acolhedor. Era a runa Gebo, a runa da dádiva, do equilíbrio e da troca justa, um símbolo de união e de reciprocidade, gravado com uma perfeição que só a natureza primordial podia alcançar, irradiando uma luz própria. Um sussurro sem voz, mas com clareza cristalina, ressoou em sua mente, diretamente em sua alma, sem a necessidade de palavras faladas. A mensagem era simples, mas profunda, um ensinamento que transcendia as eras e as dimensões. A dádiva maior não é o que se recebe, nem o que se acumula,
mas o que se compartilha, sem espera, sem medida, sem o desejo de retorno. Aquela runa irradiava uma energia de amor incondicional, um amor que se assemelhava à própria essência de Freyja, mas que se revelava de uma forma ainda mais profunda e universal, conectando-a não apenas aos laços afetivos, mas à própria teia da existência, a generosidade intrínseca do universo em sua manifestação mais pura e desinteressada. Presença da runa Gebo e a mensagem que ela transmitia preencheram Freyja com uma sensação de plenitude e propósito. Ela compreendeu que sua própria natureza de deusa do amor e da beleza não era apenas sobre atração e desejo, mas sobre a capacidade de dar livremente, de compartilhar a abundância, de nutrir e de inspirar o bem nos outros em um ciclo contínuo de generosidade. O brilho da runa Gebo intensificou-se, e a flor etérea pareceu se fundir com a luz, tornando-se um portal cintilante. Freyja sentiu que aquele momento era uma revelação fundamental, uma chave para desvendar não apenas os mistérios de Vanaheimr, mas também as nuances de sua própria existência divina, em um aprofundamento de seu propósito e de sua conexão com o cosmos, uma verdade intrínseca. Com a mente e o coração abertos, a deusa absorveu a essência da runa, permitindo que sua energia permeasse cada parte de seu ser. Era como se uma nova camada de compreensão se assentasse em sua alma, tornando-a ainda mais radiante, ainda mais conectada à teia da vida, uma manifestação viva do amor e da dádiva que ela representava. Assim, a flor etérea e a runa Gebo cumpriram seu papel no sonho de Freyja, oferecendo uma lição atemporal sobre a generosidade e o equilíbrio. Um ensinamento que não se esqueceria ao despertar, mas que se tornaria uma parte intrínseca de sua sabedoria, guiando seus passos e suas ações no vasto e complexo tapeçaria dos 9 mundos. De repente, a clareira etérea no sonho de Freyja se transformou com uma magnificência que desafiava a descrição, como se o próprio coração de Vanaheimr batesse com uma nova intensidade. As árvores de cristal, antes etéreas e translúcidas, ergueram-se ainda mais, suas copas cintilantes tocando um céu que se pintava com as cores de 1000 auroras boreais, em um espetáculo de luz e cor que preenchia todo o horizonte. Uma verdadeira sinfonia visual. Do solo, antes coberto pela relva prateada, brotaram rios de mel e néctar, de um brilho dourado e translúcido, que serpenteavam entre as árvores de cristal, emitindo um aroma doce e inebriante. O fluxo era suave e constante, como se a própria abundância do reino dos Vanir se manifestasse em sua forma mais pura, oferecendo um banquete para os sentidos, em uma celebração da vida e da fertilidade. E o som, o som, o murmúrio suave de harpas e liras, antes apenas um eco distante, tornou-se uma melodia grandiosa, um coro harmonioso que parecia vibrar em cada fibra do ar. Era como se os próprios Vanir, em sua sabedoria e alegria, estivessem cantando em uníssono, uma canção de celebração da vida, da criação e da interconexão de todas as coisas, um hino de pura harmonia. Freyja compreendeu naquele instante de pura revelação que aquele lugar não era apenas uma clareira etérea em seu sonho, mas o próprio coração de Vanaheimr, o santuário de sua essência mais profunda, o ponto onde a magia primordial dos Vanir se manifestava em sua forma mais pura e inalterada. Era um lugar onde os segredos da criação e da existência eram guardados, reverenciados e constantemente renovados. Era ali que a força vital dos Vanir pulsava, nutrindo os 9 mundos com sua energia de harmonia, fertilidade e sabedoria. Cada nota da melodia, cada cintilar da luz, cada aroma no ar, era uma manifestação da essência daquele reino. Um lembrete de que a beleza e a abundância
estavam intrinsecamente ligadas à capacidade de se conectar com a essência primordial da existência. A presença dos Vanir, embora invisível, era palpável. Era como se eles a envolvessem em um abraço de pura energia, transmitindo-lhe não apenas conhecimento, mas uma profunda sensação de pertencimento e propósito. Freyja sentiu-se parte integrante daquela sinfonia cósmica, um elo vital na corrente de existência que fluía desde o início dos tempos, em uma dança de luz e sombra. O céu de auroras boreais acima deles girava em espirais de cores deslumbrantes, como uma galáxia em movimento, e as estrelas, que antes eram meros pontos de luz, agora pareciam se conectar em constelações que contavam histórias de eras imemoriais, de feitos grandiosos e de mistérios que se desvelavam a cada instante para aqueles que tinham a percepção para vê-los. A melodia do coro dos Vanir era uma canção de ninar para a alma, um convite para que Freyja se entregasse completamente àquela experiência, absorvendo cada nuance, cada revelação, sem resistência. Era um lembrete de que o universo era um ser vivo, pulsante, e que a sabedoria residia em se harmonizar com seus ritmos e com suas manifestações, em um fluxo contínuo de aprendizado. A clareira, em sua grandiosa transformação, não era apenas um cenário, mas um personagem em si, uma manifestação da própria Vanaheimir, revelando-se em sua glória mais profunda. As árvores de cristal e os rios de mel pareciam cantar junto com os Vanir, em um coro uníssono que preenchia o universo com uma melodia de pura existência e celebração. Assim, o coração de Vanaheimir se revelou a Freyja em seu sonho, em um espetáculo de luz, som e aroma que transcendia a compreensão comum. Era um momento de pura comunhão com a essência do reino dos Vanir, uma bênção de sabedoria e harmonia que a prepararia para as revelações que ainda estavam por vir em sua jornada onírica de autodescoberta. No ápice da transformação da clareira, quando a melodia dos Vanir preenchia o ar e os rios de mel e néctar fluíam em abundância, um novo elemento emergiu do meio da runa Gebo, que ainda pulsava com uma luz suave. Era uma criatura pequena e delicada, mas com uma presença que preenchia todo o espaço, capturando a atenção de Freyja e o silêncio do momento. Era uma borboleta, mas não uma borboleta comum, como as que voavam pelos campos de Midgard. Suas asas eram feitas de pura luz estelar, translúcidas e iridescentes, refletindo as cores das auroras boreais que pintavam o céu da clareira, e em cada batida, ela liberava um pó de estrelas que cintilava no ar, como pequenas constelações em miniatura dançando ao redor dela. Era um espetáculo de brilho e leveza, um ser de pura energia cósmica que parecia ter saído diretamente das profundezas do cosmos, trazendo consigo um pedaço do infinito. A borboleta, com movimentos graciosos e fluidos, voou em círculos suaves ao redor de Freyja, e a deusa sentiu uma conexão profunda, uma ressonância que ia além da compreensão verbal. Era como se a própria borboleta fosse um mensageiro do cosmos, um guardião dos segredos mais profundos do universo. E cada bater de suas asas parecia sussurrar verdades antigas diretamente em sua alma, sem a necessidade de palavras. Com uma delicadeza quase reverente, a borboleta pousou suavemente na mão estendida de Freyja, e a deusa sentiu um calor suave e uma vibração etérea que se espalharam por todo o seu corpo, como se a energia das estrelas se fundisse com a sua própria. Era uma comunhão silenciosa, um reconhecimento mútuo entre a deusa e o ser de luz, um momento de pura conexão entre o divino e o cósmico selado por um toque. Embora a borboleta não falasse com a voz, ela emitiu uma luz suave e constante, e Freyja viu através dela uma imagem vívida e detalhada.
Era a teia intrincada que conectava todos os 9 mundos, um mapa vivo e pulsante de energias e destinos. Ela viu as raízes de Yggdrasil, o freixo do mundo, pulsando com vida, conectando Asgard a Midgard e Midgard a Niflheim, em um ciclo eterno de interdependência. A visão revelada pela borboleta mostrava a dança cósmica entre os deuses e os gigantes, entre a luz e a escuridão, entre a criação e a destruição, e o papel fundamental de cada ser na grande tapeçaria da existência. Cada vida, cada morte, cada escolha, cada ação era um fio entrelaçado naquela vasta tapeçaria, contribuindo para a beleza e a complexidade do todo em um fluxo contínuo. Freyja compreendeu a perfeição daquele sistema, a interconexão de tudo e a importância de cada elo, por menor que fosse, para a manutenção do equilíbrio cósmico. A visão era tão vasta, tão complexa em sua totalidade e ao mesmo tempo tão simples em sua essência, que a deusa sentiu-se pequena e ao mesmo tempo imensa, como uma parte intrínseca e vital daquele grandioso projeto, uma partícula no vasto oceano da existência. A borboleta de luz estelar parecia ser a própria personificação da interconexão e da beleza sutil do universo. Sua presença era um lembrete de que os maiores segredos nem sempre se revelam em grandiosidades estrondosas, mas muitas vezes em delicadezas que passam despercebidas, em detalhes que, ao serem observados com atenção, revelam toda a complexidade do ser e do não ser. A cada batida de suas asas de luz, a borboleta parecia infundir em Freyja uma nova camada de compreensão, uma sabedoria que não era apenas intelectual, mas intuitiva, sentida no mais profundo de sua alma. Era um presente do cosmos, uma bênção para sua jornada contínua como deusa e como parte integrante da tapeçaria universal, em uma profunda conexão. Assim, a borboleta de luz estelar se tornou um guia no sonho de Freyja, um mensageiro da interconexão e da sabedoria cósmica, preparando-a para as revelações ainda mais profundas que a aguardavam, sobre a fluidez do tempo e a natureza do destino, em um caminho que se desvelava com a delicadeza de um sussurro. Enquanto a borboleta de luz estelar repousava suavemente na mão de Freyja, emitindo sua luz suave e constante, a deusa foi imersa em uma visão que transcendeu o tempo e o espaço, revelando a teia intrincada que conectava todos os 9 mundos em uma tapeçaria cósmica viva e pulsante. Não era uma imagem estática, mas um fluxo contínuo de energias, destinos e interações. Um balé de luz e sombra que se desdobrava diante de seus olhos divinos. Ela viu as raízes de Yggdrasil, o freixo do mundo pulsando com vida, como veias gigantescas que se estendiam por todas as dimensões, conectando Asgard, o reino dos Aesir, a Midgard, o mundo dos mortais, e Midgard, a Niflheim, o reino primordial da névoa e do gelo, em um ciclo eterno de interdependência, onde a vida nutria a morte e a morte alimentava a vida, em uma dança primordial. Freyja compreendeu a dança cósmica entre os deuses e os gigantes, entre a luz e a escuridão, entre a criação e a destruição, em um equilíbrio delicado que mantinha a ordem do universo. Cada ser, desde o menor dos elfos até o mais poderoso dos deuses e o mais temível dos gigantes, desempenhava um papel fundamental, um fio único e insubstituível na grande tapeçaria da existência, contribuindo para a beleza e a complexidade do todo. A visão era tão vasta, tão complexa em sua totalidade e ao mesmo tempo tão simples em sua essência, que Freyja sentiu-se pequena diante da imensidão do cosmos, mas ao mesmo tempo imensa, como uma parte intrínseca e vital daquele grandioso projeto. Era uma revelação que a conectava não apenas aos laços de amor e beleza, mas à própria estrutura fundamental da realidade, em um nível que transcende a compreensão ordinária. Mas o que mais a surpreendeu e a deixou em um estado de profunda contemplação foi a visão do futuro.
Não um futuro fixo e imutável, gravado em pedra e selado pelo destino, mas uma miríade de possibilidades, cada uma fluindo e se entrelaçando com as outras, como rios que se unem e se separam em um curso em constante mudança, adaptando-se ao terreno e às forças que os moldam, em uma dança de imprevisibilidade. Ela viu o Ragnarök, sim, o crepúsculo dos deuses, o grande conflito que levaria à destruição e ao fim de uma era. Mas, para sua surpresa, a visão não era de desespero e aniquilação total. Ela também viu a renovação que se seguiria, o surgimento de um novo mundo a partir das cinzas do antigo, um renascimento que prometia uma nova era de luz e esperança em um ciclo eterno. Não era uma visão de fim absoluto, mas de transformação, de um ciclo eterno de criação e destruição, onde cada perda abria espaço para um novo começo, e cada final era apenas o prelúdio de uma nova manifestação da vida. A borboleta, com sua luz estelar, parecia indicar que o futuro era maleável, uma tela em branco a ser pintada pelas escolhas e pelas ações de cada ser, divino ou mortal. Freyja compreendeu que o destino não era uma corrente inquebrável, mas uma tapeçaria que se tecia a cada instante, influenciada por cada decisão, por cada ato de amor, por cada ato de sacrifício. A liberdade de escolha, mesmo diante das maiores profecias, era uma força poderosa, capaz de moldar os contornos do que estava por vir, em um fluxo contínuo de possibilidades. A visão da tapeçaria cósmica e do futuro maleável preencheu Freyja com uma nova camada de propósito. Sua magia Seidr, que lhe permitia ver os fios do destino, agora ganhava um novo significado. Não era apenas sobre prever, mas sobre influenciar, sobre tecer a própria realidade com a sabedoria da dádiva e a força do amor, em uma profunda conexão com o universo. Assim, a borboleta de luz estelar, em sua breve mas poderosa presença, revelou a Freyja a complexidade e a beleza da existência, a interconexão de todas as coisas e a maleabilidade do futuro. Um conhecimento que a deusa levaria consigo ao despertar, transformando sua compreensão do universo e de seu próprio papel nele em um novo nível de sabedoria e consciência. A borboleta de luz estelar, com um último e suave bater de asas, voou para o alto, em direção ao céu de auroras que se pintava no sonho, deixando para trás um rastro de pó de estrelas que cintilava no ar antes de se dissipar. Freyja observou-a desaparecer, e com ela, a clareira de cristal começou a se esvair, as árvores se tornando meros ecos translúcidos, a fonte de luz, um sussurro distante que se perdia no vazio como um rio de memórias. A deusa sentiu o retorno gradual à sua própria consciência, o peso familiar de seu corpo em seu leito em Folkvanger e a brisa suave de Vanaheim, que trazia consigo o aroma de flores reais, mas que agora pareciam mais vívidas, mais reais, mais carregadas de significado, como se o sonho tivesse imbuído o mundo de uma nova camada de magia, um véu de percepção sutil. Quando Freyja finalmente abriu os olhos, o sol de Vanaheim já se espreitava no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e ouro, anunciando o novo dia com a delicadeza de um pincel divino. Ela sentia-se não apenas revigorada, mas também profundamente tocada pelo sonho, como se sua alma tivesse sido lavada em um rio de sabedoria, emergindo mais pura e mais completa. A runa Gebo estava mais fisicamente em sua mão, mas seu significado, a essência da dádiva e do equilíbrio, estava gravado em sua alma, um conhecimento intrínseco que se tornaria parte de sua própria natureza divina. Era um selo de compreensão, um lembrete constante da interconexão de todas as coisas e da beleza que reside no ato de dar sem esperar. O pó de estrelas, embora etéreo, deixara um rastro cintilante em seus cabelos, um lembrete físico de sua jornada onírica, um pequeno brilho que testemunhava a
travessia por reinos de pura luz e conhecimento. Era como se as estrelas tivessem se aninhado em seus fios dourados, um presente do cosmos para a deusa que ousou sonhar tão profundamente. O segredo de Vanaheim, revelado em seu sonho, o segredo da dádiva e da transformação, da interconexão da vida e da maleabilidade do destino, não era algo a ser guardado para si, mas a ser compartilhado, uma semente de sabedoria a ser plantada no coração de todos os seres, para que a harmonia e a beleza pudessem florescer por todos os 9 mundos. Freyja se levantou de seu leito, seus movimentos fluidos e graciosos como os rios de Vanaheim, carregados de uma nova leveza e propósito. Ela caminhou até a varanda de seu palácio, seus olhos de esmeralda agora mais brilhantes, refletindo não apenas a beleza exterior, mas a sabedoria interior que havia conquistado em sua jornada onírica, em uma profunda conexão. Ela olhou para os vales verdes que se estendiam à sua frente, para as florestas antigas, que sussurravam lendas milenares, e para o céu que se pintava de um azul profundo, prometendo um dia de paz. Um sorriso suave surgiu em seus lábios, um sorriso que carregava a paz e a compreensão do que havia sonhado, uma serenidade que irradiava para todo o reino. Ela sabia que, dali em diante, cada joia que adornava seu pescoço, cada flor que enfeitava seus cabelos e cada ato de amor que ela inspirava no coração dos seres seria um lembrete da grande tapeçaria cósmica, da interconexão de tudo e da beleza que reside no ato de dar e receber em um ciclo eterno de generosidade e abundância. O sonho de Freyja não foi apenas um conjunto de imagens noturnas, foi uma epifania, uma jornada de autoconhecimento que aprofundou sua compreensão de seu próprio papel no universo. Ela era a deusa do amor, da beleza, da magia Seider, e agora, mais do que nunca, a senhora da dádiva e da transformação, um elo vital na tapeçaria da existência. Que o sonho de Freyja, a deusa do amor e da beleza, tenha tocado sua alma com a mesma profundidade e serenidade com que tocou a dela, nesta jornada etérea pelos campos de Vanaheim. Que a quietude sagrada deste reino, onde a magia primordial ainda flui livremente, e a sabedoria da Runa Gebo, com sua mensagem de dádiva e equilíbrio, o acompanhem em seu próprio descanso. Permita que a paz que emana dos vales verdejantes e das árvores de cristal de Vanaheim se assente em sua mente, dissipando qualquer vestígio de preocupação ou ansiedade que possa ter trazido consigo. Deixe que a melodia suave dos riachos de âmbar e o sussurro gentil do vento entre as folhas o envolvam em um abraço de pura tranquilidade, preparando-o para um sono profundo e restaurador. Que você encontre em seus próprios sonhos as respostas que busca, as lembranças que o moldam e a paz que acalma o espírito em sua jornada pela vida. Que o véu entre o sono e a vigília seja tênue e transparente, permitindo que as verdades mais profundas de sua própria consciência se revelem em um fluxo de compreensão suave, sem esforço, como uma brisa gentil. Ao se entregar ao descanso, imagine-se flutuando sobre os reinos míticos da mitologia nórdica, sentindo a energia dos deuses e a beleza de seus domínios, em uma conexão que transcende o tempo e o espaço. Que cada imagem evocada, cada som percebido, seja um passo a mais em direção a um relaxamento total, a um estado de bem-aventurança. Que as lições de Freyja sobre a importância de compartilhar e de encontrar beleza na interconexão de todas as coisas ecoem em seu subconsciente, nutrindo sua alma e preparando-o para despertar com uma nova perspectiva, com um coração mais leve e uma mente mais clara, pronto para enfrentar um novo dia com renovada energia e serenidade. Lembre-se de que, assim como Freyja encontrou sabedoria em seu sonho, você também pode encontrar em seu próprio mundo onírico um refúgio, um santuário de autoconhecimento e paz,
onde os mistérios se desvelam e a alma se reconecta com sua própria essência primordial, em uma jornada contínua de descobertas. Que a voz que o guiou por esta lenda seja como um murmúrio distante, uma lembrança gentil de que a beleza e a sabedoria estão sempre ao seu alcance, esperando apenas que você se permita ouvi-las, mesmo no silêncio da noite, em uma profunda imersão no universo de sonhos. Desperte amanhã com a clareza da mente e a serenidade que só as grandes lendas podem oferecer, carregando consigo a essência de Vanaheim e a inspiração do sonho de Freyja, pronto para tecer seus próprios fios na tapeçaria da vida, com gratidão e propósito, em um novo dia de possibilidades. Boa noite.